Armaria, lá vem elas com mais um episódio. Já estamos aqui prontíssimas para hoje, porém, para começar de uma forma diferente. Rafa, me conta aqui, como é que estão aí os babados, paqueros, peguetes, relacionamentos? Que paquera, gente. Não. Eu não tô sabendo nem dos meus, além do seu. Não. Inclusive. Você sempre foi a minha amiga que mais teve paqueras. E os paqueras mais gatos, as melhores resenhas é com Rafa. Gente, Lembra que eu sou amiga não trouxa, me comprometa, não me comprometa. Não, a gente sempre tem um oficial, né? Será que o oficial tá assistindo? Ih, não sei, será que tá oficial? Comenta aí. E o assunto... Aí do nada, vários comentários. Por favor, não. Vamos descobrir quem são os paqueras de Rafa nos comentários agora. Opa, fiquem atentos. Será que esses paqueras... O assunto de hoje vai servir para todos Gente, eu esses chego, tô com as paqueras? orelhas quentes. Alguns tópicos podem servir pro meu namorado, viu, amor? Fica aí a dica, né? Já É vamos isso aí. deixar deixar a deixa Deixar a aqui. deixa. É isso. E qual é o assunto de hoje? Eita, o assunto de hoje é: mulheres não são centro de reabilitação para homens imaturos, infantis, e Inseguros. homens. Ponto. Menina, eu cansei de escutar. Imagina quem vivencia isso, né? Deve ser muito cansativo. É muito Tu cansativo. nunca vivenciou isso, Rafael? Não sei, vamos conversar, né? Vamos perguntar, saber um pouco mais sobre isso. Será que eu Pois é. vivenciei? E Será? para ajudar a gente nessa conversa, porque experiência a gente tem, né, meninas? Experiência a gente tem no convívio, mas a gente precisa de uma profissional, uma pessoa que nos oriente a enxergar melhor as coisas. E estamos aqui com Fernanda Rabelo. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Ela é psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental e em relacionamentos abusivos, não é isso? Exatamente. Primeiro, muito obrigada pelo convite para participar do meu primeiro podcast. Ah. Falando sobre esse assunto importantíssimo que eu gosto muito de falar, para poder cada vez mais a gente conhecer e ajudar outras mulheres, né? É verdade. Inclusive, a Fernanda, ela faz um trabalho incrível no Instagram. Todos os dias ela fala sobre o assunto Sim. e de uma forma assim muito clara que a gente consegue entender em todas as linguagens. Não é aquela linguagem só técnica, né, de uma psicóloga. Ela fala na nossa linguagem mesmo. É um assunto, um material muito incrível. Fala pra gente seu Instagram, pra quem tá assistindo. Fernanda Rabelo Psi. Lá conto bastante sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos em geral, narcisistas, um pouquinho de cada coisa aí. Pois é, e já vamos começar aqui nossa entrevista. Já tem alguma pergunta, meninas, assim, que já interesse de cara sobre falar sobre homens inseguros e imaturos? Eu queria, na verdade, eu já queria começar indicando, porque assim, ela falou aqui eu tô aonde? Tô nessa câmera aqui, beleza. Agora eu tô nessa. Ai, meu Deus, eu tô aonde? Tô aqui. Onipresente, tá em Sigam a todas. Fernanda, porque ela tem um material muito interessante no Instagram dela, inclusive compartilhei aqui antes da gente entrar no ar, que ela me ajudou em uma situação específica através de um Reels que ela postou e que foi essencial pra mim. Então, assim, vale a pena, viu, Fernanda? Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. obrigada. Parece que ela adivinha, né, os momentos que a gente tá passando. E aí ela posta no E a gente Instagram. nem se Pra conhecia. Eu nem conhecia a Fernanda, eu conhecia de vista, né? Porque, enfim, ela é namorada de um amigo nosso, beijo Regis. Beijo, Regis! Beijo, amor! E, enfim, a gente nem se seguia, nunca tinha se falado, mas através desse Reels específico foi algo que foi um divisor de águas pra mim. Então, gente, sigam a Fernanda, porque vale a pena. Fernanda, Obrigada. deixa eu já te perguntar. Por que as mulheres entram em relacionamentos desse tipo? Com homens imaturos e inseguros? O que é que levam a elas a se envolver em relacionamentos desse tipo? Primeiro de tudo, a gente nunca entra sabendo que a gente está entrando, né? Você vai devagarzinho, quando você vê, você está dentro daquela bolha e nem percebe mais, está imerso naquele mundo e não se dá conta. Mas muito se dá pela criação também, né? A forma como você é criada, a tua infância, se você foi uma criança negligenciada, ou uma criança que faltou alguma coisa, ou que cresceu assistindo o relacionamento abusivo dos pais. Né? Então, muitas vezes, a forma como a mulher é criada faz ela achar que isso é o normal, é o padrão, e aí inconscientemente ela cresce buscando relações assim. E nesse quesito que você falou, tem pessoas que
vivem isso e acham isso normal, né? Tem Exato. mulheres, inclusive, que defendem Sim. isso, né? Assim, a gente fala, ó, isso é abusivo, isso é tóxico, ele tá sendo imaturo com você, ele não tá te fazendo bem, e a pessoa fala, não, isso é normal, isso é da sociedade, eu já convivo com isso há muitos anos. Como é que a Exato. gente faz para mostrar àquela pessoa que aquilo não é certo? Porque é uma Sim. cultura que ela precisa ser mudada. Sim, né? com certeza. É difícil, né? Porque como ela cresceu assistindo aquilo, achando que aquilo era o comum, era o normal, para ela aquela é a realidade, é aquela bolha que ela vive ali. Então, qualquer coisa que vem de fora tá errado. O certo é ela e o que vem de fora é errado. É muito difícil tentar desconstruir para reconstruir outro pensamento, né? É através de orientação. De orientação, mas também saber que batalha a gente quer lutar, né? Porque tem pessoas que a gente vai cansar falando. Ela acredita que aquilo é o certo e às vezes não adianta. Ela vai morrer achando que aquilo é daquele jeito. Existem também muitas mulheres que são mais velhas, que cresceram tanto nisso, que elas acreditam que isso é o normal e elas ensinam isso para as filhas dela. Eu ia falar isso agora, porque assim, quantas vezes eu fui aconselhada por mulheres, Sim. enfim, né, da minha família, tanto minha mãe algumas vezes, como tias, enfim, mulheres mais velhas mesmo. Ah, isso é normal. Isso é normal, isso é normal. Não, tá vendo? Eu brigo direto com o seu tio. Exatamente, É é normal. Vem de uma sociedade machista, né? Que a gente Isso. tem que se acostumar. A referência que a gente tem, Isso. né? Então, eu acho que é algo que é muito cultural ainda, pelo menos no meu ver, Sim. e a gente tá tendo a oportunidade de mudar isso agora. Uhum. Né? E a terapia ajuda muito nisso também, né? Eu, por exemplo, tenho uma paciente que é mais velha, que ela estava relatando que foi na casa do filho, que recém casou, e que a mulher não faz nada pra ele. Que ela acha isso um absurdo. Ela não põe o prato pra ele, ela fica chamando, fulano, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Ela ficou indignada com isso. E a gente foi trabalhando na terapia a desconstrução. De que ela foi criada assim, mas hoje em dia não precisa mais. Ela fez, nossa, é mesmo. Não tinha parado pra Na pensar verdade, nisso. se for muito pesado, ela que tá sendo tóxica, né? A Sim, mulher que tá sendo exatamente. tóxica. Mas olha a porque eu acho que importância o até da casal tem que ter terapia uma pra ela divisão. conseguir. Exatamente, pra ela conseguir entender que o problema não é a nora. Não criar essa rivalidade, não. Que realmente eu que venho de outra cultura, eu preciso me desconstruir pra entender que o marido ajudar na casa é normal. É normal, é muito normal. E é muito Exatamente. saudável para o Exatamente. relacionamento. Os dois moram juntos, estão a casa dos dois. Tudo tem que ser os dois. Total. Fernanda, a gente falando aqui muito sobre questão de tóxica, nocivo, o que seria uma relação tóxica, o que seria uma relação realmente nociva? Sim. Existe uma diferença? Uma relação tóxica começa. Ela nunca começa tóxica, né, pra começar. Ela sempre começa com aquele amor todo, muita declaração de amor, muito carinho, um príncipe encantado. E aí, com o passar do tempo, começam os controles sutis, né, as manipulações sutis. É muito sutil. Aí começa um ciúme aqui, com o que você tá falando, quem você segue, onde você vai, que roupa é essa. E aquela forma sutil, tô só preocupado, estou cuidando de você. Aí vai tudo girando em torno do controle, né? Sim. A relação tóxica é o controle total. Ele quer ter um controle sobre você. Toda relação tóxica, ela é abusiva? Não. O contrário, é Boa válida? pergunta. É. Toda Essa relação relação abusiva abusiva, é ela é tóxica. tóxica. Assim como nem todo abusador é narcisista, mas todo narcisista vai ser abusador. E como é que a gente identifica a diferença de uma pessoa que é abusadora ou que é narcisista. narcisista? O narcisista, ele é assim em todas as áreas da vida dele. O abusador, ele é mais na relação. Em relacionamentos amorosos, de E amizade, o abusador é de mais fácil de trabalho. conseguir mudar. O narcisista é um transtorno de personalidade. Então, ele vai nascer e vai morrer Então, o assim. abusador, ele é, como você fala assim, da criação. Vem da Isso. sociedade, do que ele Isso. enxergou. Isso, então é mais fácil de você conseguir explicar, orientar, falar. Não é tão simples assim, não. E é Mas possível é que ele possível mude. que ele mude. O narcisista é muito mais difícil. É um transtorno. Porque é um transtorno de personalidade. Então, Ele não muda, na Ele verdade, não né? tem cura, tem tratamento. A pessoa não se torna narcisista, ela nasce. Isso. Mas ele reconhece que ele é Não. diferente? Por isso que é Não. difícil de tratar. Porque ele não reconhece. O narcisista acha que ele tá certo e o mundo inteiro tá errado contra ele. Mas Entendi. ele é o certo. Então, para a pessoa mudar, ela tem que reconhecer que tem algo nela pra ela ir mudar. O narcisista não reconhece isso. Então, ele não busca ajuda. Ele pode até reconhecer, mas não mudar mesmo assim. Ele reconhece como uma forma de manipulação. Sim. Aí Eu perguntar isso. reconheço, então eu vou buscar ajuda, eu vou fazer tratamento.
Mas na terapia ele vai manipular a terapeuta, então vai fingir que tá fazendo terapia, mas não tá, só pra te manter naquela relação. Conheço bem isso. Mas aí Aí não vai mudar. ele vai aceitar fazer a terapia. Vamos fazer uma Isso. terapia de casal. Como Vamos, forma querida, Isso, vamos, meu amor, tudo por você, por essa para relação. não liberar aquela pessoa dependente Isso, emocional dele. Exatamente. É uma forma de mantê-la ali. Então, dê uma esperança para ela. Porque o que mantém uma mulher presa numa relação abusiva é a esperança de que o outro vai mudar, né? Então, dê uma esperançazinha aqui pra ela. Então, ela vai continuar aqui nem que seja mais um E mês. são pessoas muito inteligentes, né? São. Ele consegue ler você, saber o que é que você quer. Exatamente. E ele pega exatamente aqueles pontos que lhe atingem ou não, Ele pega que as lhe suas segura ou não. vulnerabilidades. Exato. E usa todas contra você. Ele Gente, Eu estuda, né? A gente acho começa- isso muito frio, muito Eles são calculista, mesmo. sabe? Você lê uma pessoa dessa maneira e você ficar pensando e montando ideias de como que você vai atingir aquela Exato. pessoa. É de Se uma assemelha frieza bem à muito alta. psicopatia, né? Tá tudo realmente frio, Eu ia frio e perguntar calculado. exatamente isso. Qual a diferença do narcisista Porque a pro gente, psicopata? Sim. a gente tá muito acostumado com o termo psicopatia, Sim. né? Então, até mesmo por questão de expressão de, fulano é psicopata, essa pessoa é Uhum. psicopata. Então, qual a diferença do narcisista pro psicopata? A única diferença é que o psicopata, ele simplesmente não se importa. Por exemplo, com o nome dele vai ficar sujo ou manchado. O narcisista, ele tem uma imagem a zelar. Tá. Então, ele faz isso aqui para as pessoas pensarem, para as pessoas perceberem. O psicopata não tá nem aí. Ele quer estar sempre bem visto na Isso, o sociedade, narcisista né? quer estar sempre bem visto. Independente de que isso seja muita mentira. E Exatamente. acontece que ele não seja bem visto, mas ele acha que é. Muito difícil, porque é muito Eles difícil. são muito inteligentes. Eles são muito eles inteligentes. São conseguem conquistadores. ver isso. São São muito sedutores. conquistadores, Ah. sedutores. Usam bem as palavras, são muito convincentes. Gente, vale lembrar Totalmente. que a questão do narcisista ou psicopata não é só para o macho, gente. Existe a condição da Exatamente. mulher ser abusadora da relação também. Sim, Existe. existem mulheres Mas narcisistas existem também. estudos onde os homens têm um índice muito Bem mais maior. elevado do que as mulheres, naturalmente, né? De exato. de ter esse transtorno. Sim, Existem mulheres, sim, mas o número de homens é é bem bem maior. maior. Isso é Com cultural, por a gente viver Não, isso uma é sociedade... ciência. Não, eu tô falando assim, porque a gente vive uma sociedade muito patriarcal ainda, Sim. né? Então, isso pode ser influenciado também por Não, questão amiga, isso é Validado, né? ciência, isso é um Mas transtorno. pode ser pela de saúde. criação também. Se você é filho de pais narcisistas, provavelmente você pode ser um narcisista também. Ah, Ou se é? você é Porque filho você de pais reconhece- negligenciados. Por exemplo, se você foi aquele filho de ouro, que a gente fala, né? Tem os pais narcisistas, ou o pai ou a mãe. Sempre tem um filho que é descartado e o filho de ouro. Geralmente, esse filho de ouro pode se tornar um narcisista. Porque ele foi criado um perfeito, não erra nunca, todo vangloriado o tempo todo, aí ele cresce achando que ele é aquilo ali mesmo, entendeu? Ou seja, tudo parte da base familiar, né? Exatamente. Não adianta. Do uma torno, né? De onde você vive, de como você é gente, criado. Quanto que é importante a gente saber criar os nossos filhos, né? E não só os nossos filhos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, Né? A gente saber como exatamente. tratar, como lidar com os erros e com os acertos também, É. né? exato. E voltando ao nosso tema principal, né, que são as mulheres são usadas como centro de reabilitação para homens imaturos e inseguros, no caso, as pessoas que nascem nesse mundo tóxico Uhum. e vendo essa vida errada, né? Como é como é que a gente pode falar para as pessoas ou para a mulher se enxergar ou fazer aquela pessoa enxergar que você não pode ter um centro de reabilitação numa mulher, Sim, e sim que você precisa de ajuda, sabe? exato. Por que que eles sempre procuram uma outra mulher para se pendurar? Não sei se essa é a palavra Sim. certa, não sei se eu soube construir aí Mas tudo a também vem pergunta. desde lá da infância, né? Pra gente notar a diferença. Quando tem uma menina e um menino que são criados, vamos por 5, 7 anos. Se a menina faz algo errado, meu Deus, mas você já fez algo errado. Você já é uma mocinha, não pode fazer isso. O menino, não pega no pé dele não, ele é só um moleque. E aí já começa a diferença, por isso que a gente fala, as mulheres são mais maduras que os As homens. mulheres amadurecem mais cedo. Isso. Por quê? Porque a gente foi obrigada a amadurecer mais cedo. Né? As mulheres não podem, mas os homens a gente não pode cobrar porque são só meninos. Deixa, essa mulher faz algo errado, mas você fez isso. Isso é na fase adulta também. Sim. Mulheres que traem são mulheres que não têm caráter, que é o fim do E o mundo. homem é normal, é coisa de Homem homem, é normal, é coisa de homem, é hormônio, né? Isso. né? Foi um erro, um tropeço. Exato. E aí a gente pode
pode construir isso desde a criação, né? Alertar esses pais sobre as crianças que eles estão criando. Mas com adultos, muitas mulheres que têm essa síndrome de salvadora, que a gente fala, né? De achar que vai salvar o homem, que vai conseguir fazê-lo entrar no eixo. Porque foi criada assim, ou tem essa falta, né, de eu preciso me doar, aí vem a dependência, a codependência, né, eu preciso me doar 100% para ele me amar, para fazê-lo. E esse período de tentar mudar é muito dolorido, né? Sim. E não existe, é impossível, né? Uma Ninguém tentativa, muda ninguém. porque ninguém muda ninguém. E é uma coisa que a gente escuta também, né? Ah, aquele homem é assim porque ele não conheceu uma mulher ainda que vai mudar ele. Ele só é assim porque aquela mulher não soube colocar ele no eixo. É colocada uma responsabilidade da mulher disso também, que a gente não tem responsabilidade nenhuma com isso. E quais são os impactos na mulher que passa por isso? Os impactos Sim. emocionais e psicológicos? É uma baixa autoestima, né? Porque, primeiro, ela não vai conseguir mudá-lo. E ela vai achar que o problema é ela. Eu não consegui, será que tem alguma coisa errada comigo? E aí, cada vez mais, ela vai querer ficar presa àquilo. Não, eu vou conseguir. E fica presa naquela relação. E quais são ali. as consequências da baixa estima? Da baixa autoestima? Depressão, ansiedade, perde o sentido da vida, deixa de se cuidar, de se amar, de se valorizar. E qualquer mulher pode estar exposta a isso. Qualquer mulher Qualquer pode uma, estar exposta né? a isso. Não existe Não um tem estereótipo. Não, qualquer mulher. Todas as mulheres já passaram, né, por uma situação assim, uma ou duas, com certeza. Eu tenho Todas duas nós perguntas estamos sensíveis para a isso. fazer. Como que a gente pode se prevenir? E se a gente já passou por isso ou está vivendo isso, como que a gente pode se afastar ou sair desse relacionamento? Primeiro de tudo, terapia, né? Vamos todo mundo Terapia fazer tá em dia, amor? terapia tá em dia. Eu acho que o primeiro sinal é buscar ajuda, né, de algum profissional que possa te ajudar. Mas se você não tem condições, não consegue encontrar um profissional, é tentar olhar um pouquinho para você. E a importância de dizer que a terapia é para todo mundo, porque às vezes a pessoa nem Exatamente. sabe que está passando por isso e ela descobre na terapia, Exato. né? Então a terapia é Exato. sempre uma melhora de vida constante. Então tem que ser terapia para todo mundo, independente se você acha que está com algum problema ou não. Exatamente. E na terapia a gente trabalha bastante isso, né? Essa busca para você recuperar a sua autoestima, seu autocuidado, olhar para você, entender o que te fez ficar presa naquela relação, o que te fez continuar ali, entrar ali, para você voltar a se encontrar e conseguir se afastar e conseguir sair, porque não é fácil. E entender que a gente não é salvadora de ninguém, que a gente não é centro de reabilitação de nenhum homem. E como que a gente faz para sair desses relacionamentos? Alguma dica? Assim? É difícil, difícil, né? é Eu sei que é difícil. na terapia, é dia a É dia, importante ter uma mas... boa rede de apoio, né, para você se apegar, para você ter com quem conversar, com quem desabafar, com quem colocar suas dores, suas emoções para fora. Mas é pra porque te às vezes as ajudar. pessoas têm vergonha de falar sobre isso, né? E às vezes tem também, acabam entrando em relacionamentos que já passaram, Sim. sei lá, de repente problemas judiciais, alguma coisa desse tipo, que você não quer expor para a Sim. sociedade, e aí as pessoas acabam lhe vendo de uma forma completamente diferente da realidade ou do que você é, né? Porque aquela outra pessoa está falando coisas que não são Sim. reais. E aí, como é que Exato. você tem esse centro de apoio? Porque parece que em vez de você ser apoiada por isso que você passa, como você não pode falar mais sobre isso, as pessoas que não lhe conhecem lhe atacam. Sim. Então, assim, o que poderia melhorar acaba piorando. É o julgamento, né? A gente tem medo do julgamento, de ser julgada, porque você tá nessa relação, meu Deus, porque é sempre assim, eu jamais passaria por uma relação dessa, comigo isso nunca aconteceria. Tanto que com certeza a gente já ouviu isso, é como se a gente tivesse, meu Deus, então tem alguma coisa errada comigo, porque eu tô numa relação dessa, né? E tem muitas pessoas criticando, muitas mulheres criticando outras mulheres e julgando outras mulheres, né? Mas ainda assim, nem que seja uma pessoinha que seja tua rede de apoio, um familiar ou uma amiga próxima, é importante, já faz a diferença, né? Com certeza. E assim, eu queria abrir meu coraçãozinho aqui, porque falando nisso, me vieram muitas lembranças, né, de muitas coisas que eu vivi. E, gente, falando de rede de apoio, eu posso dizer para vocês, por experiência própria, eu não sou psicóloga, tô longe disso, tá? Mas eu tô falando da minha experiência, tô falando do que eu vivi, não só uma vez. E não tenham medo, sabe, de falar, de conversar. Procurem pessoas próximas, porque eu passei por um relacionamento tóxico, que foi muito tóxico para mim, e eu consegui sair dele por conta, principalmente, de uma rede de apoio.
né? E eu queria deixar aqui registrado, inclusive, o meu agradecimento às meninas, a Sara e a Rafa. Para que senão foram... eu vou chorar. meu Deus, terrível! Mas que elas aqui estão representando tantas outras pessoas que também tiveram nesse meu momento, né? Mas foi essencial, sabe? Poder contar com alguém ou alguéms, pessoas de confiança, pessoas que falavam o que eu estava precisando escutar. Não eram pessoas que amaciavam o meu ego, não, sabe? Mas pessoas que eu sentia ali a verdade, que eu sentia o carinho, mas que falavam o que eu precisava escutar. E que em todo momento, independente do que eu decidisse ali, eu sabia que estava do meu lado. Entende? Então, assim, não tenho medo de se expor. Óbvio que não é questão de se expor, chegar no Instagram e... não é sobre isso, tá, gente? Mas é ter pessoas de confiança, 1, 2, 3 ou 10. Mas tenham pessoas que vocês consigam se apoiar. Não é tão difícil assim, tá? Você olha pro lado, vai ter um amigo, às vezes é um amigo que também aconteceu comigo, de infância, que você não estava nem tão próximo assim, mas que em algum momento você conseguiu resgatar aquela amizade e, nossa, isso para mim foi essencial, a recuperação do amor próprio que eu vi ali, que eu tinha perdido completamente. E até esses dias eu tive um momento assim bem meu mesmo, né? E saber que eu tinha aquele apoio ali ainda foi essencial para mim. Então, não tenham medo e tenham rede de apoio. A gente tá aqui sempre, tá? Eu sei. E eu queria aproveitar para agradecer também, porque nós somos um trio porreta, viu? Vou te falar. A gente de apoio aqui incrível. Rafa, que já tá comigo aí há mais tempo. E é aquela amiga que chega na voadora mesmo. Amiga, eu tô precisando disso. Ela, você quer o quê? Palavra? Quer que eu esteja de corpo presente? Quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? E ela é incrível. Inclusive, espiritualmente, né? De momentos que eu tava muito mal e do nada, gente, dias e dias sem ela saber do problema que eu tô passando e ela me ligar e falar assim, tô sentindo que você não tá bem, o que é? Sabe? Ela tem umas coisas assim, não foi só uma vez, não. Ela tem umas coisas surreais, sabe? Isso e é muito dessa conexão que eu tenho com ela desde o primeiro dia que eu conheci a Rafa. E a Thay é meu saquinho de pancadas. Eu acho que toda vez que eu falo com ela amorosa, falo com ela com raiva, falo com ela no momento que eu preciso conversar. Thay, o dia inteiro, 24 horas de madrugada, toda hora. Madrugada, exatamente. E além de outras pessoas que eu tenho na minha vida que me apoiam em momentos que eu já passei por cada uma, né, gente? Que não vamos nem relatar. Acho que não é o caso aqui. Eu amo vocês. Não, por favor, não chore. Eu acho legal, tipo assim, você perguntou a Fernanda uma hora como é que a gente pode ajudar uma pessoa que ela pode estar num momento desse, né? Eu, como alguém que eu gosto de me prestar a esse papel, de estar ajudando, de estar reconhecendo, eu acho que quando a gente observa, a gente que é observador, tá vendo de fora, é mais fácil identificar um problema do que quem está dentro da relação. E eu acho que a melhor forma que você pode ajudar é mostrando o que é o amor de verdade, porque é como a Fernanda disse, na verdade aquela pessoa ela tem uma ideia distorcida do que é o amor. Ela tem aquilo como uma forma de amar, para ela reconhece aquilo como uma forma de amar. E eu acho que para quem está de fora, se ela não consegue acordar, você não vai conseguir acordar ela de toda forma, o que você pode fazer é mostrar o que é um amor, ou aquele amor que você conhece, que você sabe que é um amor mais saudável. Eu acho que é a melhor forma que a gente tem. Exatamente. Né, sem julgamento, sem crítica, só acolher mesmo. Acolher. Saber que eu tô aqui, né? E voltando a isso que a Rafa falou, essas pessoas que têm essa visão de amor, né, que nem sempre é o certo. Tem algum tópico, assim, que você pode dizer, olha, isso não é de um relacionamento saudável, isso não é... Você falar algumas coisas que a pessoa olha assim e diga, poxa, talvez meu relacionamento não seja assim tão saudável, talvez eu precise sim de uma terapia, buscar resposta para isso. Tem alguns pontos assim que você pode passar pra gente de coisas que não são legais dentro de um relacionamento? Sim. O ciúme, né, excessivo, o controle sobre o outro, não respeitar a individualidade do outro, né? Tipo assim, eu não posso sair com meus amigos, eu não posso sair com as minhas amigas. Tem que estar sempre junto o tempo todo, não dar esse espaço. Tá sempre querendo controlar o que o outro tá fazendo, aonde o outro tá. Acho que esse é um dos principais tópicos para você ver que não tá numa relação saudável. O controle
E as manipulações, né? As distorções. Ou não, achar que o outro, se eu tenho alguma coisa pra falar, nunca levar a sério, achar que é coisa da sua cabeça, você tá criando coisa, isso é né? muito importante. Isso também, a manipulação dentro da relação é muito sério. Já mostra também que você não tá numa relação saudável, quando a pessoa nunca leva a sério o que você fala. É sempre coisa da sua cabeça, não vou mudar, é assim mesmo, e pronto. Não, a gente tem que conversar, tem que entrar num consenso aqui. Que pode estar bem pra você, mas não tá Isso, pra não mim, tá bem pra né? mim. E você precisa se importar com o que eu sinto. Exatamente. E relacionamento é via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, não é só eu que faço pra você e você não tem que fazer nada. E as pessoas que você falou assim, o ciúmes excessivo, né? Vamos dizer que às vezes o homem pinta que a mulher é muito ciumenta, né? Uhum. Só que em contrapartida, que ninguém sabe, aquele homem, ele tem atitudes que fazem a mulher ficar insegura e Sim. justificam os ciúmes dela. Né? Exatamente. Manipulação, né? Isso é manipulação, né? Exatamente. Manipulação. Total. Pois é. Nossa, enfim. Repensem aí. Então, a Fernanda fala e a gente vai lembrando de um monte de coisa. A gente fica meio... Eu tô aqui. E tudo que ela tá falando aqui, na minha cabeça, vai para o mesmo ponto que a questão do amor próprio. Sim. Né? A falta dele. A falta dele, o quanto que a gente se perde, né? E esses dias, inclusive, até escrevi um texto que eu não compartilhei ainda, mas foi uma coisa que eu percebi sobre mim, né? Se eu sentia falta dele ou do relacionamento que eu tinha, ou eu sentia falta de quem eu era quando eu conheci ele, né? Sim. Então, a questão do amor próprio, quanto que ele é base para todos os outros amores. E quando ele vai embora, Primeiro você, tudo né? desanda. Primeiro Né? E a Então, relação abusiva, ela tira o teu amor próprio. total. Né? Até porque é o que faz a mulher ou a vítima continuar numa relação abusiva. Porque o abusador, ele faz questão de tirar o teu amor próprio pra você só ver aquela pessoa como quem te ama. Só eu que vou te amar, só eu que aguento você, ninguém nunca vai aguentar você. Então ele tira toda a sua base pra você só ter ele. Então eu tenho que ficar aqui a todo custo. Tem limites pra gente impor, assim, no relacionamento? Dicas para impor limites. Meu limite pra mostrar que eu não sou uma cuidadora emocional. Sim. O não. Não é a base de tudo, né? Aprender Saber a dizer não. Saber dizer não, saber colocar as suas prioridades à frente do outro. Uma relação, sim, os dois têm que ceder, tem que ser uma via de mão dupla, mas eu sempre tenho que ser a minha prioridade. E você sempre tem que ser a sua. Como fazer isso de uma forma não egoísta? É difícil. Mas é pensar em você sem que isso vá machucar o outro. Então, encontrar um meio termo, tá? Eu vou fazer isso também, mas também preciso disso. Né? A gente pensar, conseguir o diálogo. Conversar para encontrar um ponto que agrade os dois. Mas eu não posso me anular para só agradar você. Tem que ser um jeito que agrade os dois, então. Silêncio na bancada. Eu tô pensando, minha cabeça tá a mil aqui. Eu tô pensando em várias coisas, na verdade, eu tô pensando já em outra vertente. Aí eu acho que a gente se aprofundou muito na questão de relacionamento abusivo. Sim. Mas e vamos dizer, mulher não é centro de reabilitação para homens infantis. Sim. Vamos botar isso mais para a prática real que a gente observa muito na nossa sociedade. Uhum. Que é a questão da vivência que a gente tem de hoje em dia, das pessoas elas não querem tá realmente entrando em um relacionamento, tá naquele negócio de tá pulando, tô conhecendo uma, tô conhecendo outra, tô conhecendo outra, tô conhecendo outra, e tem a famosa preguiça, é porque eu tenho preguiça de conhecer alguém de novo. Sim. Essa questão que a gente escuta muitas mulheres reclamar. E qualquer barreira, né, Rafa, já desiste. Desiste, tipo, eu não quero isso pra mim, já vou tentar outra pessoa. Essa caça masculina, do homem tá pulando, buscando outras mulheres, você acha que é realmente um fator biológico? Ou é algo estruturado socialmente da gente? Questão de machismo, o que é que você acha dessa posição aí? Eu acho que é muito relativo, né? Tudo depende da pessoa que tá fazendo aquilo e por que ela tá fazendo aquilo, tanto do homem como da mulher, né? As mulheres, eu vejo elas muito mais intolerantes, não no sentido negativo, né? Eu tava rindo aqui, porque a gente tem uma pessoa na bancada assim, tá? Desculpa, não deu, amiga. Tentei segurar, mas não deu. Mas tá, e ela é assim. Ela precisa conversar com você. Fica mais seletivo ali, né? Eu estou ficando. Ela tem preguiça. Mas depois a gente sai de uma gente. relação abusiva, a primeira relação depois, a gente fica muito mais seletiva mesmo. Amiga, mas eu acho que não é só isso, não. Não. É a preguiça, ela tem preguiça. Eu tenho preguiça. Eu sempre tive, inclusive... Vai, amiga, é um divã, vai. Bota pra fora. Agora vai. Começar a sessão de terapia agora, já aproveita. Então, abre meu coração. Eu tenho preguiça. Quando vem nessa história de oi, tudo bom? Vem sempre aqui, faz o que da vida? Ai, meu sempre Deus, a mesma coisa ali, né? Eu não tenho paciência. Sim. Não tenho. Então, assim, é muito complicado pra mim
essa história da paquera, sabe? De conhecer e tal. Amiga, mas muito paquerar é tão complicado. bom se você levar por outro lado. É tão engraçado, Eu tenho tão tédio, gostoso. gente. É gostoso, mas essa parte inicial me dá um tédio. Eu passei 2 anos sem beijar na boca. Porque eu não tinha paciência. É sério, mas agora eu tô falando. Eu passei literalmente 2 anos sem dar um Sim. beijo na boca. Porque eu não tinha paciência. Dessa Eu conversa não inicial tinha ali, né? paciência. Amiga, mas você acha que isso não assim. pode ser um problema, não? Porque se você não tem É, a paciência de psicóloga que vai passar pela dizer. fase inicial, Sim. ela tá pulando uma fase de conhecimento e aí você pode se envolver em Vem relacionamentos. traz mais café pra mim, porque tá difícil essa história aqui. Às vezes ela não tá preparada pra entrar em outro relacionamento ainda. Exato, tem que entender Ah, mas o a paquera não é porquê, né? relacionamento, amiga. Claro que é, amiga. Paquera. Claro, você precisa se abrir pra alguém. Às vezes ela não tá disposta a se abrir pra outra pessoa. Ah, então não, gente. Eu tô exigente demais. Mas ela sempre eu tô foi seletiva. assim. Gente, amiga, você tá fazendo Não é fácil. igual os caras de hoje em dia. É só uma paquera. Gente, paquera é relação. Eu também acho. Não Exatamente. vamos Tá bom. diminuir, não. Olha, eu já tive a minha fase que se você jogasse água quente, dava uma canja. Mas assim, e foi uma fase que justamente isso, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi, gente, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Né? Exatamente. E eu percebi, inclusive, que eu tinha uma certa, não sei se essa é a expressão correta, mas é o que eu tenho para falar, uma certa dependência emocional de ter alguém, nem que seja só conversando. Sim. Então eu percebi que se eu não tivesse uma conversinha no meu WhatsApp, eu ficava mal. Eu falei, gente, o que é que é? Não dá. Exato, fica dependente. Aí eu disse, não, daquilo peraí. mesmo. Eu preciso entender e tal. Aí foi quando realmente eu parei dessa pausa e tudo. Não foi um trauma, foi realmente algo... Um detox que mesmo, precisava foi um fazer ali, detox. né? Mas, gente, me dá uma preguiça. Ai, que preguiça. Mas depois que a gente aprende a ficar sozinha, não depender de ninguém, a gente fica com preguiça mesmo de se conhecer pessoas. E a de gente novo, começa né? a gostar. A gente começa a gostar. O problema é esse, a gente gosta de ficar sozinho. Depois que a gente aprende, a gente tem essa dificuldade de achar que não vai conseguir, mas depois que a gente vê que é Não, bom, paz. é uma paz, é bem isso mesmo. Mas eu acho que eu tô menos do que... Eu ainda tô menos, sabia? Mas será que não é problema seu ou nosso de querer estar reabilitando aquela pessoa? Tipo, não, porque eu quero entrar naquele relacionamento porque eu quero que dê certo. Eu já tive essa fase. Tem mulheres que têm isso Pois mesmo. é, Elas né? se envolvem com Assim. pessoas, homens com problemas, porque elas precisam consertar Vou esse homem. consertar Assim, aquela vamos pessoa. heroína, né? Ele vai me Isso, mas querer. exatamente. Isso. É a síndrome salvadora que a gente fala, eu vou salvar aquela pessoa, vou conseguir fazer aquele E às homem. vezes pode ser a questão da mudar. seletividade mesmo que você falou, de que você se torna tão seletivo que não é todo mundo que fica interessante pra você, né? Então, além dos comentários dos paqueras de Rafa, a gente pode colocar aí alguns comentários pros paqueras de Thay, né? Se tiver Se você é interessante, de repente, né? Vai que vamos fazer um Tinder no... Gente, inclusive a gente tá Maria. solteira, tá? Pode adicionar Momento a gente, chama LX. pra conversar lá no direct. momento LX, aí vai que eu olho, né, e... A Rafa Você não- responde porque a Rafa, se não der paquera, vira amizade. Ela é... Gente, eu tô sendo muito exposta o tempo Eu todo tenho por essas preguiça. minhas Mas amigas. a Thay, se ela não responder, é porque ela não se interessou, tá? Vamos ser logo direto. Exatamente, gente, eu sou chata pra cacete. Vocês não vão perder a viagem. Rafa tá aqui pra amizade. Ou seja, né? Enfim. Mas, Nanda, conta aí, porque eu não entendi muito bem. A pergunta da Rafa foi muito interessante, sabe? Essa questão dos homens ficarem nesse pula-pula. Dá uma dica aí pra gente, se amarra em alguém, é legal você conhecer outras pessoas, não é só um desafio, uma coisa, assim, não gostei dessa menina, e assim, simplesmente pular a cerca, né, Sim. cair fora. A gente também tem, do outro Sim. lado ali tem problemas também. A pessoa, Não, tem às vezes, meninas faz que estão desse TPM, jeito. né? Existem meninas que também estão mulheres, tomando isso, né? Como um comportamento natural de relacionamento sim. pra E tem elas. mulheres que estão agindo que nem os homens, É isso na que eu tô verdade. dizendo. E, Isso e, tem, mesmo. e, Se e hoje nivelando em por dia eu tô baixo, né? vendo uma coisa que homens têm um negócio muito legal, que os homens, eles respeitam os outros homens. Sim. Ah, Eles- Não é que respeitam, tem um maior acordo. índice de respeito, um acordo, Sim. né? É, As mulheres não. As mulheres parece que tá sendo ao contrário. Se ele tem um relacionamento, parece que ela tem vontade de, não, eu quero que ele sinta competitivo, desejo por mim, é uma competição. amiga, porque E ele é ela o dá macho, em ele é o cima macho mesmo. reprodutor, Ai. entendeu? Ela quer aquele. Que Parece, ela que ela- preguiça, parece que a é um mulher faz desafio, assim, né? Não, parece que ela vê assim, ele é um namorado legal, ele é bom, então ele, né, sei Sim. lá, é uma coisa assim muito Tem, doentia. é uma inveja ali, né? Uma disputa, uma rivalidade. Mulheres feminina, não né? respeitam e atacam mesmo. Não. Homem vem assim, de mansinho, né, pelas beiradas. As mulheres não. Se vê de bobeira numa festa, Sim. já...
E ainda muitas delas usam o machismo pra justificar, né? Se os homens fazem isso, eu também posso fazer. E os homens são burros porque caem, né? Sim. E depois se arrependem. Exatamente. Ou não. Ou não, Só mas se arrepende porque foi descoberto, né? Tem a música da Rihanna que fala isso. Você se arrependeu porque você foi descoberto. Se não você fosse não... descoberto, não se arrependia. Isso é muito Exatamente. verdade. É sempre assim mesmo. E não cresce, né? Porque quando não se arrepende, não cresce. Exato. Continua fazendo. E com relação às pessoas que ficam pulando de relacionamento, né? Eu acho que primeiro a gente não tem que obrigar ninguém a estar no relacionamento, ninguém a casar. Se você não quer, é melhor você não estar do que você estar e ficar traindo, enganando, Isso. manipulando. Por isso que eu falo que é algo muito pessoal. Se você quer estar numa relação, se permita e se entregue, né? Agora, se você não quer, não entra pra depois, só pra dizer que tá numa relação pra depois ficar traindo e enganando e mentindo, né? Porque também tem essa cultura de que a gente tem que casar, tem que estar no relacionamento. Não, não tem. Se você não quer, você não precisa. Tá vendo, gente? É Eu isso. nunca te julguei, eu só conto fatos. isso. Pois eu gente. gosto de casar. então, eu gosto. Eu Ótimo. também. Eu Mas é gosto, feito, acho que realmente é a ideia de felicidade de cada um, Isso. né? Eu gosto de estar casada, mas... Agora vamos ser sinceros. Eu gosto de estar mulheres casada, e mas eu homens, vou te vamos falar. dizer, né? Tipo, eu quero isso, eu não quero Isso, a aquilo. responsabilidade Os limites. afetiva, né? É Não que- é sobre Vamos reciprocidade, é sobre falar sinceridade. Você isso. fala, ó, eu só quero isso aqui, eu não vou te oferecer mais do que isso. Pronto. Porque você já entra ali sabendo o que você vai esperar, ou não esperando nada, né? Mas também não é muito brusco, assim? Você chega e diz, olha, é o seguinte, minhas regras são essas, se quiser aceitar bem, se não quiser, não tem problema. Às vezes a gente precisa moldar um pouco, né? Sim. Dentro do relacionamento. Até porque no passar do relacionamento, tudo pode mudar, né? Você chega, não quero nada, depois se apaixona e se envolve e vai. A minha relação, por exemplo, começou assim. Ninguém querendo nada e estamos juntos aí até hoje. Falando em responsabilidade afetiva, como separar a responsabilidade afetiva com aquela questão do alto amor? Do tipo, eu Uhum. preciso fazer por mim, mas eu tenho que respeitar o outro. Como é que faz para não se encontrar um com o outro, não ter um conflito Sim. sobre isso? A responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade, é sobre sinceridade. Eu saber o que eu quero e não iludir o outro, não enganar o outro. E se eu não quero relacionamento, penso em mim e me coloco como prioridade, tá tudo bem. Eu deixar isso claro pro outro, Exponha né? isso, Sim. Isso, eu preciso deixar isso claro pro outro. Ó, tô me envolvendo, tô só curtindo, quero só curtir, você não é a única pessoa que eu fico, tô ficando com outras pessoas e pra você não se envolver. Não criar uma expectativa de algo que eu não vou poder te oferecer. Porque eu tô me priorizando. Eu não... E o medo de magoar essa pessoa, de você ser sincero e magoar a pessoa. Corre esse risco. Mas é melhor você ser sincero, magoar sendo sincero, do que você enganar e a pessoa na frente ficar com raiva de você e piorar tudo ainda ali, né? Ela poderia dizer que você me enganou, você me iludiu. Não, eu te avisei desde o começo. Uhum. Todo tipo de relação, ela tem um risco, né? Até a amizade, Exatamente. toda relação que você entrar vai ter um risco, então... A Exato. sinceridade A sempre sinceridade é sempre. o melhor caminho, né? Com É certeza. assim. O ruim é que mesmo quando você é sincera, a outra pessoa ainda não entende a sinceridade. Ela Exato. prefere não Isso. ver, né? Aí a síndrome de Salvadora faz o quê? Não, eu vou conseguir mudar ele. Isso. Questão de Ele ego, né? é ego, eu Ou vou conseguir. então Por mim, ele pega vai se aquela apaixonar. pessoa de É. cruz e inventa uma história pra menosprezar ele, Sim, né? Pra vira o jogo virar ali, o jogo, pra falar conta mal, mentira, fala mal, né? Manipulação. Manipulação. Pra dizer que não, eu tô certa, foi Tudo isso. por ego, e né? não porque tem que aceitar realmente que aquilo Exatamente. aconteceu. Ego, a No gente é fim. puro ego, né? Ego é um negócio perigoso, né? Não só em Demais. relacionamentos amorosos, mas Em em tudo. trabalho. É uma Uhum. coisa seríssima. Tem Sim, problemas fortes com ego, né? sim. Ainda mais chefia com sim. ego alto. Por que essas pessoas conseguem chegar num cargo alto dentro de empresas? É porque não tem escrúpulos, alguma coisa assim? Talvez escrúpulos seja uma palavra não se muito importam forte. ali, né? Tem até alguns estudos que falam que grandes chefes políticos têm um grauzinho de quê? psicopatia, né? Porque Eu eles já vi simplesmente não isso. se importam. Eles vão passando por cima e não estão nem E aí. eles já têm um nível elevado de É. inteligência, né? Então já vai um desdobramento, é uma casadinha aí que vai Exatamente. subindo, né? Gente, é pesado. Eu tô só observando essa conversa aqui. Só observando. Mas falando em ego, tem muito mocinho de ego inflado aí também, né? Então, assim, a gente dá uma dica de como lidar com essas pessoas de ego inflado, porque tipo assim, eu tava vendo algumas coisas e estudando sobre o assunto, e tem muita questão de que as pessoas
te colocam no lugar que você permite ser colocado. Sim. Né? E não só... nem sempre. Eu sei que isso é usado, mas eu não concordo com isso. Amiga, eu concordo. Eu concordo. Até o momento Você é Porque tratada às como vezes você você permite não ser tem tratada. consciência sobre aquilo. Mas você está Mas se mesmo permitindo que que falta de tá permitindo, consciência. é. Mesmo que inconsciente, você você tá está permitindo. permitindo o inconsciente. Mas tá permitindo. Mas você tá Mas tá permitindo. Você permitiu Porque chegar até ali. permitir pra mim é uma coisa consciente, sabe? Sim. Por isso que pra mim não encaixa. Entendi. Não, mas pra mim encaixa super. Então, como lidar com essas pessoas de ego inflado dentro de um relacionamento, não só amoroso? Não dá, amiga, não lida. Sai fora, corre! A gente fala muito. Uma pessoa que tem um ego inflado, na verdade, ela não tem um ego inflado, né? Ela tem um ego baixo, uma baixa autoestima, e ela precisa fingir que tem um ego inflado pra sim ela se sentir superior a você. Né? Então ela faz o quê? Ela te rebaixa pra ela conseguir ficar na sua altura. Né? Então ela tem essa necessidade. O ego inflado é só uma máscara ali para ela mostrar quem ela realmente é de verdade. Não tem ego nenhum, não tem autoestima nenhuma. E é sempre assim? A maioria das vezes é assim. Outra tentativa de controle, né? Exatamente. É mesmo? Eu conheço gente que eu achei que tem um ego muito inflado, mas eu achei que era sem noção mesmo. Inclusive, não é um homem, é uma mulher. Pode acontecer. Ela é muito sem noção, assim, tipo, Sim. que eu até admiro a autoestima dela, né? O amor próprio, sabe? De mostrar que tudo dela é melhor, de que tudo dela é mais bonito, que todo mundo vai olhar pra ela, sabe? Uma coisa necessidade assim, de atenção, meu né? trabalho é Eu preciso muito que vocês legal. reparem em mim. E você já vê como ela não tem uma autoestima. A pessoa que tem autoestima boa, ela não precisa ficar mostrando nada pra ninguém, Mas ela criando não mostra, validação. ela fala, sabe? Na convivência você Sim. percebe muito isso. Em festa, assim, tipo, porque o cara mais bonito da festa, com certeza vai olhar pra mim, Tem um entendeu? nomezinho pra Validação, isso, não tem precisa não, validação, Fernanda? né? Tem um nomezinho pra isso, pra esse... Pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de comportamento, existe uma Chata, definição. é uma pessoa chata. Você o termo conhece, ideal. inclusive. Desculpa, pessoa. Posso imaginar. Você É é uma pessoa chata. que precisa dar atenção pra ela, né? E aí ela fica precisando dessa validação, mesmo que ela não demonstre, ela fala, né? Então ela fala pra precisar dessa validação, que vocês escutem, que vocês vejam. Olha só. Por um momento eu achei legal. Eu disse, pô, ela tem uma autoestima massa que eu queria ter. Gente, Eu nunca fala em acredito. autoestima. Não, Nunca quem tem acredito. autoestima, a pessoa guarda a autoestima dela ali, pronto, precisa ficar falando. Ela não fala, ela mostra, né? anunciando. Exatamente, ela só tá vivendo ali. Tá O que tudo você ia bem. falar, Rafa? Sim, essa questão de autoestima elevada, né? De uma autoafirmação. E esse tema que está sendo tratado muito hoje em dia, a questão do Red Pill. Vocês já escutaram falar sobre isso? Gente, Já, tá mas eu não cada sei bem vez o conceito. pior. Mas vai, explica aí, Rafa. Vamos lá, o Red Pill ela é uma ideia, né? Está sendo tratada agora, que seria uma hipervalorização dos machos alfas, que seriam os homens Eu mesmo. vi isso, menina, que falando que o homem não pode lavar a louça porque vai diminuir a Existe- masculinidade dele. Existem vários conceitos assim. Quem mostrou isso foi meu de namorado, dizendo que não ia supermachismo. mais lavar a louça. Mas a ideia era mais ou menos Doido baseada pra naquela apanhar. história de Matrix, da pílula vermelha Sim, e da azul. pílula azul. Aí a azul, quando você quer continuar vivendo naquela realidade alterada, que é a realidade da real, a realidade real. E existe a pílula vermelha, que é a Red Pill, que é para você voltar para a realidade onde os machos eram os machos alfas da sociedade, entendeu? E uma das coisas mais absurdas que eu vi é eles dizerem que o Blue Pill, que é a pílula azul, que é o contrário do Red Pill, né? Sim. Seria o macho beta. É Paulo Musi, gente. Muzinho. Paulo Musi, o amado da Roberta. Gente. Disseram que aquilo não é macho. Ele não é macho. Ele não representa os homens da sociedade. Então, absurdo, né? eu acho Aí que quem eu gosto representa é de- o cara do Campari. Ele é um Red Ele é. Pill, inclusive. Eu acho que ele é o cabeça do Red Pill. Com E o certeza. engraçado é como tem mulheres que apoiam isso. Porque Sim. quando eu vi a reportagem, não foi uma reportagem, foi foi um podcast. Um recorte. Um recorte de um podcast falando sobre isso, era uma mulher defendendo isso. Tem Né, doido pra dizendo- tudo, né, amiga? Gente, Sim. falando sobre como diminui a masculinidade do homem fazendo tarefas de mulheres. De Ai, mulheres, eu né? Porque vi. são de mulheres, De as mulheres, tarefas. mulheres. Eu vi isso, fiquei passada. Gente, o adulto Como funcional nossa ali, sociedade nada, está né? doente ainda, né? Na Então, verdade, eu acho que eles caem mais nessa questão da autoafirmação, do ego tá tão lá embaixo, Sim. que eles precisam criar algo extremo para ter uma autoafirmação, porque eles estão muito baixos. Inclusive, eu escutei falar que surgiu isso
de uns caras que eles são, inclusive, como é que eles... É tipo uma castidade forçada. São uns chats, uns caras que eles não conseguem se relacionar com ninguém mais, e eles sofrem uma castidade forçada. Eles Por que começaram será, a criar, né? aí começaram a criar essa ideia de tipo de inferiorizar a mulher, de reprimir a mulher e tornar o macho mais macho. Ou seja, ninguém é bom pra ele, né? É, a questão de de ela ela vai ter então que tem que colocar descer. pra Vamos baixo. dar uma pra aí dica eu pros conseguir. homens, né? Nós 3 aqui, né? Nós 4, na verdade, nós Sim. temos relacionamentos, mas a gente teve relacionamentos anteriores e a gente pode sim falar sobre isso. Verdade. Homens, nós não gostamos de vocês assim. A gente Também. pode se atrair em algum momento, numa festa, querer ficar, mas quando a gente conhece você e você é assim, a gente não Exato. vai ficar com você, tá? Então, se você tem um pouco de inteligência, trabalhe isso em você, porque você vai conseguir mulheres mais legais, mais inteligentes, com papos mais legais, construtivos para sua vida, enfim, para Sim. tudo. Você gosta de homem assim? De forma nenhuma. Você Inclusive, gosta, se você Thay? pensa assim, procura terapia. Exatamente. Seja um adulto funcional, né? Seja um adulto funcional. Pois é. E você, se você é assim e acha que você não é falado, você é, tá? Porque todo mundo fala Com de você. certeza. E você não é bem falado. Tá? E não é bem. É Não. falado e não é É falado, bem. ponto. Tá? Fica a dica. Fica a É dica. complicado. Nanda, existe alguma ajuda para mulheres que já sabem que passam por esses tipos de relacionamentos, que estão envolvidas com isso, ou que são até mulheres solteiras e que sabem que só conseguem se atrair por pessoas assim e que precisam de alguma ajuda? E às vezes não sabem a quem recorrer ou não querem falar sobre isso com outras pessoas. Existe algum centro que possa ajudar mulheres assim? Pode ser pessoas que estejam com um problema financeiro e acham que Sim. terapia é muito caro. Sim. Então, tem alguma dica de algum lugar onde, poxa, eu tô passando por isso, eu queria conversar com alguém, ou nem que seja algo, não precisa ser um tratamento, mas Sim, de sim. momento, tô mal, tem algum número que eu possa ligar e falar com alguém aleatório, sei lá, Uhum. qualquer coisa que possa ajudar. Tem psicólogos que fazem tratamentos por valor social, né, acompanhamento por valor social, e também tem algumas faculdades, universidades que disponibilizam do acompanhamento gratuito. Onde a gente acha Tem isso? na UFRN, tem na UniRN, na UNP, e agora de cabeça eu não lembro outros, mas eu tenho um negocinho escrito o nome de todos eles, mas as principais que eu me lembro são essas 3. Mas como a gente procura? É através do site, é indo lá, é por Indo lá, tem telefone? uma sessão de psicologia para atendimentos gratuitos. Que legal. Vocês Ou sabiam seja, disso? ficar sem ajuda. eu Não tem mais sabia. desculpa para ficar Eu sem sabia. ajuda. É verdade. Inclusive, tem alguns clubes ou algumas comunidades, igrejas, clubes Sim. que disponibilizam também. Também. Por exemplo, a verdade. igreja que eu frequento, ela tem um trabalho específico para isso. Tipo, se você tá com problema, você procura gratuito, né? Tem um psicólogo, é um profissional que também frequenta aquela igreja, e ele vai fazer ali meio que uma triagem, vamos dizer assim, e te encaminhar justamente para um desses centros que podem Sim. ser gratuitos ou por valor social. valor social. Uhum. Então, assim, gente, hoje a gente tá cercado de possibilidades. Exato. Não adianta a gente ficar, é porque é caro demais, é porque não sei o quê. Não tem mais Não tem desculpa, mais né? Se identificou algum dos sinais que Fernanda passou pra gente, a questão do ciúme excessivo, o controle demais, controlando roupa, controlando rede social, né? O jeito que você fala, com quem você fala. Ai, você é alegre demais, você é espontânea demais. Nossa, já passei por isso Procura também. ajuda. A gente, inclusive, pode procurar a Fernanda, né? Exato. Uma Não só as maravilhosa. mulheres, né? Os Homens homens também. também, com certeza. Os homens que de repente, realmente eu tenho muitos ciúmes da minha namorada, Sim. ou talvez isso que ela falou possa ser um ponto. Se você tem dúvida, procura ajuda. Pode ser Exato. que você evolua com isso, né? Com certeza. Com Então, eu acho que talvez hoje em dia a gente fala tanto, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, é tão voltado para a mulher, né? Você tem que identificar isso, você tem que procurar ajuda. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho também, uma campanha inversa, Com né? quem Os pratica, homens, né? Os Sim, homens, sabe? Assim, exatamente. se você identificou, procura ajuda, sabe? Se você Exato. acha que você pode estar parado nisso, porque isso é uma paralisação na sua vida, né? Você tem que evoluir. Se você pode fazer a pessoa que você ama mais feliz, por que não procurar ajuda Exato. também? Vamos amadurecer, gente. Ninguém é Terapia perfeito. amadurece. Exato. Tem um lugar que eu não lembro agora qual é a cidade, é no norte, onde tem uma delegada que é responsável por essas violência doméstica. E aí, toda vez que alguém é preso, um homem é preso, ela faz como se fosse uma reabilitação. Faz um trabalho terapêutico com profissionais
um grupo de apoio com todos esses homens, para eles irem se moldando e mudando para voltar, para ser inserido na sociedade novamente. E em contrapartida também, a gente está falando aqui sempre sobre homens e mulheres e que problemas que podem ter, pode ser por um transtorno, pode ser pela sociedade, mas às vezes pode ser uma coisa pontual do namoro, né? Às vezes realmente pode ser só uma questão de imaturidade, Sim. né? Casais geralmente mais jovens e aí tem um pouco mais de ciúmes. E que não é nenhum distúrbio ou nenhum problema de convivência, pode ser um problema ali do casal, e que também pode se procurar ajuda para casais, sim, né? Com certeza. Ou o diálogo, né? Porque eu acho que é uma coisa que está faltando muito nos relacionamentos. As pessoas não se abrem mais, não conversam mais, e às vezes até pelo medo do que o outro vai achar do que você está pensando, às vezes você expõe para melhorar, e ele recebe aquilo, ou ele ou ela, recebe aquilo como uma reclamação, como briga. Exato, como uma crítica, né? Como uma crítica. E aí isso dificulta o diálogo. E aí faz com que a outra pessoa não consiga falar mais. Porque eu sei que se eu falar, a outra pessoa vai achar ruim e aí vira uma bola de neve. Então eu vou me calando, vou aceitando, e quando eu vejo, isso por si só já mostra que a tua relação é tóxica. Se você não sente confortável. E que vai acabar. Pra falar, você não pode ou vai acabar o relacionamento ou vai acabar com você, né? Exatamente, os dois. Alguma coisa acaba. Primeiro acaba com você e depois acaba com o relacionamento. E muitas vezes essa dificuldade de comunicação pode ser da pessoa, né? Sim. Buscar uma ajuda também com relação a isso, como expor o seu sentimento. Muita gente não sabe, tem essa dificuldade. Principalmente os homens, né? Até como abordar isso com o outro, né? Da relação, ou você homem para abordar com a mulher, ou a mulher com o homem, ou enfim. Saber conversar, né? Sim, saber conversar. Meu casaco aqui, que o nosso estúdio da Quant, ele é muito chique. Alaska. Tem um ar-condicionado bem frio. A gente quer sensualizar, mas não... Às vezes não tem como. Estamos bem. Anfã. Não, tá linda. Ajeita a lapela. Vamos lá. Maravilhosa. Seguimos. E então, Fernanda, nos passe como é que as pessoas podem me procurar para procurar essa ajuda. Passe aí. Então, no Instagram, Fernanda Rabelo Psi. É só mandar um direct, que lá eu já envio o link, aí passo direto pro WhatsApp para já agendar. E para quem quer você como psicóloga, como terapeuta, exatamente. Seus atendimentos são presenciais, são todos online, eu só atendo online agora, pro mundo inteiro. Aí. E fala um pouco sobre, porque tem muita gente que tem preconceito sobre atendimento online. Eu tenho atendimento online e acho incrível. Né? Tem essa facilidade, a praticidade, né? Às vezes um atraso, poupa o trânsito, tempo, gasolina, atraso, não deu tempo de chegar, posso fazer aqui no carro mesmo? Faz no carro, faz em casa, né? Tem que ter todo, lógico, o sigilo, a preparação, você sozinha, sem barulho, com boa qualidade de internet. Mas acaba sendo mais prático, né? E você tá no seu ambiente também, né? Acaba até te relaxando um pouquinho mais. Depois você vai dar aquela choradinha no travesseiro, já não precisa nem pegar no trânsito. Ninguém vai ver você na recepção, você com a cara inchada. Exatamente. Então acaba sendo tendo essa praticidade para quem faz e para o profissional também, né? Okay. Para a gente finalizar, eu queria pedir que você desse algumas dicas, assim, porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que, eu sou assim, eu nasci para isso, né? E tudo tem solução. A gente consegue se reerguer independente da situação, seja num relacionamento abusivo, seja de uma situação financeira, seja, enfim, qualquer situação existe jeito, né? Sim. Então, para quem tá com esse pensamento, essa autoestima baixa, de achar que é aquilo mesmo, nasceu para aquilo mesmo, não tem jeito, quais as dicas que você pode dar para que essa pessoa consiga começar a abrir os olhinhos dela? Sim. Eu falo muito em solução de problemas, né? Na minha abordagem, tem um problema, vamos buscar a solução. Eu ficar ali me lamentando e remoendo e sofrendo pelo que está acontecendo não vai me tirar do lugar. Eu tenho que montar um plano de ação, o que eu preciso fazer para sair daqui, para me mexer. Então, a gente trabalha muito isso. Monta um plano de ação. Onde é que você quer chegar? Como é que você precisa fazer? O que você precisa fazer para chegar lá? Para te tirar desse lugar e você conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, né? Porque você ficar ali só sentada, achando que a vida é isso, não vai acontecer nada mesmo não. Né? Porque depende de você. Sair do papel de vítima, né? Exatamente, sair do papel de vítima. Porque é muito confortável ficar no papel de vítima, que o mundo, nada dá certo pra mim. Mas até quando que eu vou tomar a minha vida? Só eu que posso fazer isso por mim, ninguém pode. Muita coragem, né? Exato. Até mesmo a terapia, eu falo que é 60% vocês e 40% eu. Se eu fizer o meu sozinha, a gente não sai do lugar. Você tem que fazer o seu também.
E amor, né? Com Amor certeza. muda tudo, cura tudo, salva Principalmente o tudo. seu amor por você Se mesma, não for um né? psicopata, né? Do restante a gente resolve com amor. Exato. E se cuidar, se amar, né? Ver o que você gosta, o que te dá prazer para começar a colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia, mesmo que sejam pequenos prazeres. Para você começar a enxergar pequenos prazeres e voltar a entender que a vida tem prazer. Aproveitar os beijos aqui para os nossos patrocinadores, né? Cervejaria Rafa, que tá sempre com a gente. Hoje tá fazendo uma falta as garrafinhas Hoje aqui era em um cima dia. da mesa. Hoje era um Era dia pra mesmo. gente estar tomando garrafa, né, amiga? A nossa querida ia chorar facilmente. Ai, não é é. mesmo? Ela já tá sensível É, hoje, eu sou né? sensível. Uma Ludovicos, que é a que ela gosta, É. né? Uma garrafinha só já Ia soltar bastava. mesmo. Era pra gente ter feito isso antes, né? Antes do podcast, pra ela soltar todas as Então, emoções. agora você entendeu por que eu. Porque você é assim, amiga. A gente lhe segue, a gente lhe embebeda, brincadeira, a gente cuida, a gente ama. Mas enfim, cervejaria Rafa, que traz todas as emoções, né? Todas as alegrias. Todas que as tá- experiências. todas as experiências e que nos apoia aqui no nosso trabalho, no nosso podcast. E a Quanto Estúdio, né? Que é esse estúdio lindo, que tem profissionais incríveis. E que sempre atende a gente com uma melhor qualidade, né? Melhor Em de serviço, tudo. em equipamentos. Vocês podem ver daí, né? Questão de luz, de som, nossa mesa que tem LED, a gente escolhe as cores, a gente faz tudo o que a gente quer, não é isso, meninas? É. Nos sentimos em casa. Com certeza, os bichinhos. Desde que a gente pisou o pé aqui nesse estúdio, os pobres têm vivido, mas têm sofrido, mas tá dando certo, Muito né, bem meninos? assistidas. Ô, minha gente, Obrigada. obrigada. Vocês são os melhores, tá, gente? A gente tá aqui, ó, pra vocês. Conheçam a Quanti, tem o Instagram dele. Você sabe qual é o Instagram da Quanti? Siga Siga a Quanto Quanti. Estúdio. Siga a Quanti Estúdio. Conheçam um pouco do Exatamente. trabalho deles também, que eles são incríveis. São nossos parceiros. E toda aqui vez que a gente tiver ama. vídeo nosso lá, vocês dêem like, tá, gente? Pra poder engajar e a gente ser o podcast preferido desse estúdio. Brincadeira. E o Às vezes nem terceiro pedido de comentários pra gente finalizar, né? Além dos comentários dos paqueras de Rafa, além dos comentários dos paqueras de Thay, né? Deixa aí o comentário do que é que você achou do nosso assunto aqui, se vai ajudar no seu relacionamento, se você já passou alguma coisa desse tipo e quer expor. Se você quer dicas, né, sobre as terapias, a gente pode até colocar, inclusive, nos comentários depois essas ajudas de faculdade, né? Isso. Deixar o link da Aqui, Fernanda também, se vocês é. quiserem conversar com ela, né? Quiserem ela como terapeuta maravilhosa. Se quiserem salvar alguém, salve a si Sim, mesmo. Perfeito. Comece primeiro com você, né? Certeza. Gente, vamos fazer o apelo dos amigos? Ah, claro. Tô chateada. Não, vou negar. Relacionamentos Eu vou negar. abusivos e tóxicos, nossos amigos que assistem o podcast, dão opiniões sobre temas, né? Que elogiam o nosso trabalho, fazem críticas Mas construtivas. não seguem o nosso Instagram. Nem Vou interagem. arrumar intriga. Vou mandar a Sara Boladona falar com vocês. Ai, quando eu entro numa briga, amor. A Boladona chega com tudo. Gente, sigam a gente no nosso Instagram, acompanhem não só o nosso trabalho mas também no Instagram, sigam a gente coloca várias coisas legais, não só nos dias que a gente coloca os episódios, mas durante toda a semana. É sim. Ações, vários cortes, compartilhem nossos cortes. Mas, gente, ajuda a gente, por favor, né? Cadê os amigos? E o Também tá de próximo olho, viu? tema, educação infantil E desenvolvimento infantil. e desenvolvimento infantil, não só para as mamães, mas importante para toda a sociedade, para cuidar da nossa juventude, né, das nossas crianças. É um tema muito bacana, com vários teminhas aí É necessário. dentro do vários Subtemas, né? subtemas, exatamente. É tema de responsabilidade social, né? Então, É isso todos aí. nós precisamos. E é isso, esperamos vocês daqui a 15 dias, terça-feira, novo episódio. Tchau. Beijo, Obrigada, gente. Tchau. Nanda, Até a pela próxima. participação, Obrigada, amor. Gente, Tchau. obrigada.